Aleluia! A paz de Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Kleber Souza e sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero compartilhar com você hoje algo sobre o fogo de Deus. Eu quero que você venha comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, quando Ananias, Misael e Azarias são lançados a mando do rei Nabucodonosor, aquela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Nós vamos hoje entender algo sobre o fogo de Deus, né? Nós vemos que esses jovens que foram lançados dentro da fornalha, eles não foram consumidos por aquele fogo, mesmo a fornalha estando sobremodo aquecida. Você lembra que Moisés, Êxodo capítulo 3, ele vê uma sarça ardendo em fogo no deserto, porém a sarça não se consumia? Percebe que aquele fogo era um fogo sobrenatural, era um fogo divino, não era um fogo natural dessa terra. Se fosse um fogo natural, aquela sarça seria consumida, porque o fogo precisa de calor, oxigênio e combustível para ele se manter aceso. E quando ele consome o material combustível, o fogo é extinto, o fogo se apaga. Mas aquela sarça estava envolta em chamas que não se apagavam, e a sarça não era consumida. Ou seja, aquela chama era mantida acesa, não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Aonde nós vemos na Bíblia menção acerca de um fogo que também não se apaga. No Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 9, Jesus ele diz lá no versículo 43 que no inferno o fogo não se apaga. Eu quero que você lembre que o inferno ele foi preparado por Deus. Deus preparou, Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. E aí ele coloca ali no inferno tudo o que no inferno há, inclusive o fogo. Você percebe que o fogo do inferno tem a mesma característica do fogo da sarça? Qual é a mesma característica? Ele não se apaga. Logo, o fogo do inferno é também um fogo sobrenatural e não um fogo natural. E quando Deus prepara o inferno, segundo Mateus 25, 41, né? Diz que Deus preparou o inferno. Ele coloca ali o fogo dele. Então o fogo do inferno é o fogo de Deus. O fogo do inferno é o mesmo fogo que estava na sarça, porque eles têm a mesma característica e uma vez que foram preparados por Deus. Agora vamos voltar à fornalha, né, de fogo ardente. A Daniel capítulo 3. Toda vez que a Bíblia fala de fogo, de fornalha, de chamas, ela está apontando para o fogo eterno, para o fogo do inferno. Nós sabemos que o profeta Isaías, no capítulo 46, ele diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Nós sabemos que o livro de Hebreus diz que muitas coisas, muitos elementos do Velho Testamento eram sombra das coisas futuras. Então nós entendemos que a fornalha, ela aponta para o inferno. Ainda mais porque a própria Bíblia diz, no versículo 7 do livro de Judas, 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que Sodoma e Gomorra, ou seja, cidades que foram alvejadas pelo fogo do Senhor, diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo para todos quantos querem viver impiamente. Ou seja, o fogo de Deus em Sodoma foi um exemplo para todos quantos querem viver impiamente. Quando caiu fogo do céu em Sodoma, Deus estava dizendo: cairá fogo eterno sobre os ímpios. Então, os jovens eles foram lançados dentro da fornalha, mas eles não foram consumidos, aquelas chamas não arderam neles. Então nós vamos entender que o fogo do inferno é o fogo de Deus. Deus é um Deus
de um fogo só. Deus ele não tem dois fogos. Deus ele tem um fogo só. E o fogo que nós oramos para nos revestir de energia sobrenatural, para nos respaldar, para nos dar ousadia, para avivar a igreja, o fogo que nós clamamos é o mesmo fogo que está no inferno, ardendo. É o mesmo fogo que estava envolto daquela sarça no deserto. É o mesmo fogo que Elias orou e desceu do céu e consumiu o holocausto. É o mesmo fogo que apareceu em Pentecostes, quando foi vista línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça dos irmãos. É o mesmo fogo. O fogo de Deus, então, ele emancipa o justo, ele emancipa o salvo e ele condena o ímpio. É por isso que os justos jovens lançados na fornalha de fogo, eles não foram consumidos por aquelas chamas. Mas se você ler essa passagem, Daniel capítulo 3, você vai perceber que os homens que lançaram os jovens na fornalha, estes sim foram consumidos, foram mortos pelas chamas que saíram de dentro da fornalha. Salmo 9, versículo 17, diz que todas as gentes, serão lançadas, todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Todos os ímpios e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, quando o rei Nabucodonosor pede para que aquela fornalha seja acesa 7 vezes mais, 7 te lembra alguma coisa, irmão? A criação, Gênesis. Deus ele descansa no 7º dia. E a narrativa de Daniel capítulo 3 diz que os jovens, junto com um quarto homem, passeava dentro da fornalha, ou seja, descansava, contemplava dentro da fornalha, porque Deus ele pega aquela fornalha e transforma o fogo natural em um fogo sobrenatural, um fogo espiritual, que queima o ímpio, que castiga o ímpio, mas que para o justo é motivo de glória. Se o Eterno te tomar pelas mãos agora e te levar ao inferno, quando você chegar lá, aquelas chamas não serão estranhas para você. Você vai identificar que aquele fogo é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo, e você vai entrar no inferno orando em línguas, dando glória, porque você vai dizer: uau, é isso que eu peço, é isso que a igreja precisa receber. Só que o fogo de Deus, que é um só, ele opera de forma diferente, dependendo se a pessoa está justificada ou se a pessoa está condenada. É por isso que, se Deus pegar um ímpio agora e levá-lo ao inferno, ele não terá a mesma sorte do justo. Vamos entender que Deus preparou o inferno. E quando Deus colocou o fogo no inferno, não era um outro fogo que ele estava colocando. Ele é Deus de um fogo só. Ele é Deus de um fogo só. E é por isso que nós podemos se alegrar nas chamas da fornalha. É por isso que nós podemos nos alegrar no fogo de Deus. Aleluia! Satanás ele vai ser atormentado no inferno. Ele não atormentará. Tem pessoas que acham que o diabo vai ficar no inferno fazendo maldade com as pessoas. Não, querido, não. Apocalipse 20, 10 diz que Satanás será atormentado. Ele será atormentado de dia e de noite. Porque o fogo que arde no inferno é o fogo do meu papai, é o fogo do meu Senhor. E você pode brincar no fogo, você pode se alegrar no fogo, porque
Porque o fogo que arde no inferno não é um fogo estranho para mim nem para você. O fogo que arde no inferno é o mesmo fogo que você ora todo dia para que Deus te queime, para que Deus venha sobre você. Nós precisamos do teu fogo, Senhor. Tu és um Deus de um fogo só. Posso dançar no meio do fogo, posso caminhar no meio das chamas, posso viver no meio do fogo do Espírito e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, prostrado aos seus pés. Posso dançar no meio do fogo, posso caminhar, ó Senhor, no meio da chama. Vem com teu fogo sobre nós, vem com as tuas chamas eternas, vem com teu fogo. Não é fogo estranho, mas é fogo do Espírito. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que você possa receber essa palavra e meditar nela. E que você seja cheio, que você seja cheia do fogo de Deus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.